E a gente vai falar agora de envelhecimento, na verdade de rejuvenescimento, a gente vai falar de colágeno. E vem à minha mente, quando eu penso em colágeno, rápido o rostinho dos meus netos, né? A gente estava com o Dom esses dias, que tem 5 meses. Gente, aquela bochechinha esticada, assim, puro colágeno. O Bernardo com 3 aninhos, puro colágeno. E a gente vai ficando cada vez mais molinha, né? E a gente vai vendo aí que o colágeno vai indo. E a gente vai ficando com as nossas marquinhas, com as alterações. O que o colágeno tem a ver com o restante do nosso corpo? Quais são as fases de grandes mudanças no nosso corpo? Quem vai responder tudo isso e falar pra gente, nos ajudar a entender esse processo, todas essas fases, é ela, que é maravilhosa, gente, uma dermatologista completa, uma médica que, olha, ela olha a gente todo, assim, ela é nota 1000, sem contar que ela cuida da nossa alma também. Doutora Kátia Volpi, seja bem-vinda. Eu amo te receber, aliás, amo ir ao consultório. E eu amo vir aqui. Conversar. Não dá vontade de parar de conversar com a doutora Kátia Volpi, porque realmente ela é uma mulher diferenciada. Coisa mais linda que tá te acompanhar, ver sua família. Que lindo. Quando Deus entra, Ele faz. Deus é bom demais da conta. Agora, vamos lá. Falar sobre colágeno. E aí, hein? Como é que faz? Não tem jeito mesmo, a gente vai perdendo e ponto? A partir dos 25, a gente começa a perder. Mas se a gente tiver algumas ações específicas, a gente consegue segurar bem a qualidade de pele. Claro que envelhecer é uma bênção, mas a gente consegue sim. A gente tem que fazer uma prevenção, né? E assim, em todos os sentidos, tá? A gente hoje tá falando mais de pele, a gente tá falando desse bem-estar, até, que é estético, que é a nossa autoestima, que a gente se olhar no espelho e se gostar, mas pensa como todo e você precisa, de fato, levar a sério essa prevenção ao envelhecimento, né? Envelhecer com qualidade de vida, com saúde, não é? Exatamente. A pele, ela denuncia, Cláudia, tudo que está dentro da gente. Então, hoje, a nossa pauta é hormônio. E hormônio, muitas vezes, as pessoas pensam que é só menopausa. Não, não. Jovens, tanto homens quanto mulheres, podem ter alterações e que refletem também na pele. Então, isso que eu quero trazer também, essa consciência que o jovem também tem que estar atento aos hormônios. Olha, muito bom. A gente vê, né, em algumas fases, alguns adolescentes, que tem problemas hormonais e que a pele já denuncia, né, que vem aquele monte de acne. O que seria isso? Quais são essas fases? Bom, então vamos lá. A gente tem alguns guardiões da pele e alguns hormônios nisso. Primeiro, antes de entrar na adolescência, a gente tem que saber que o estrogênio é um hormônio guardião. E realmente, quando a gente entra em menopausa, ele tem um declínio. Se a gente não faz uma prevenção, a gente pode, com estudo científico, envelhecer 10 anos em colágeno em 1 ano. Se a gente não tomar as devidas precauções. Então, aí precisa de uma equipe multidisciplinar, alimentação, ginecologista, a parte de dermatologia. E essa é uma fase da mulher, principalmente. Agora, na adolescência, tanto homem quanto mulher vão tendo alterações hormonais que não chegam a ser um problema hormonal. Mas é uma fase que homem e mulher passa, que são oscilações hormonais. Então, a menina, principalmente, menstruou, geralmente são 2 anos para ter aquele equilíbrio do hormônio. O homem, geralmente, um pouco antes dos 2 anos. Mas não quer dizer que tem alteração hormonal. É uma questão da fase que eles estão passando. E isso acarreta, principalmente, aumento da oleosidade, acne. E se a gente não cuidar, pode dar cicatriz, que traz problemas emocionais importantes nos jovens e manchas. Então, não é porque tem que passar essa fase que a gente não pode cuidar. A gente cuidando, eles passam de uma maneira melhor e atingindo menos o emocional, porque a gente vê muitos jovens com emocional, com autoestima, jovens com depressão e às vezes por situações que a gente pode contornar. E a gente precisa ficar muito atento, né? Porque eles são o nosso bem maior. Doutora, eu tenho lido e tenho me preocupado que as menininhas muito novinhas, elas estão tendo alterações hormonais sérias por conta de estímulos precoces. Elas estão usando
Muitos cremes, fazendo skincare, como se fosse necessário. Meninas, eu digo de 7, 8, 9 anos, maquiagem, né? E outros estímulos. Como é que isso acontece? Bom, existem os disruptores endócrinos. Então, alguns cremes, não só cremes, mas em dermatologia, os cremes, alguns deles têm. Então, tem que ter um acompanhamento. É muito cedo. Hidratar a pele, sim, as mães hidratarem a pele dessas crianças é importante, o uso do protetor solar, mas o skincare mesmo tem um acompanhamento, eu indico a partir dos 12 anos, isso se quiserem. Se não, a hidratação e a proteção solar já está ótimo, mas elas, principalmente as meninas, estão querendo cada vez mais cedo. E um grande problema, Cláudia, é a mistura. Estão misturando produtos. Por exemplo, à noite passam vários produtos que aí tem causado dermatite, tem causado acne, causado mancha. Tem que tomar muito cuidado. Pois é, e aí depois a gente vai colhendo todos os prejuízos lá na frente, né? E quando são prejuízos estéticos, mexe automaticamente com a nossa estima, mas tem prejuízos que são muito sérios e de ordem mental, né? Ordem mental e funcional. Então, a gente tem que estar atento a todas essas fases. Vem a adolescência, depois tem a vida adulta, o homem já passa mais tranquilamente, o homem tem muito questão de poro aberto, o homem, por natureza, tem uma pele mais oleosa, acaba tendo um pouco menos de ruga. Aliás, ontem eu fui assistir o filme do Tom Cruise no Missão Impossível, ele tá super bem. Tá bem, né? Acho que 62 anos. Então, assim, claro, é um conjunto de cuidados, não tem dúvida que tem. Mas o homem tem muito essa questão de poro e da elasticidade e acne. Já as mulheres já têm mais variações hormonais. A gente tem uma variação hormonal que nitidamente faz com que as espinhas apareçam naquela época da juventude, quando a gente tem TPM, né? Eu me lembro que os indícios eram, uma espinha, vou menstruar. Era assim. Por que isso acontece? Isso é fisiológico. Tem toda uma questão hormonal que não é problema, é uma questão natural da mulher que sobe o progesterona, baixa estrogênio, aí vai menstruar, é toda uma questão fisiológica. Então, de 1 a 3 acnes no pré-menstrual é comum e fisiológico. Agora, o que é importante? Não apertar, usar o protetor solar, porque senão pode ficar sequela, o quê? Mancha e cicatriz, essa que é a questão. Então, o menstruar, ele faz parte e ter essa acne também, mas como a gente passa por isso, é o que acarreta lá na frente uma pele melhor. Perfeito. Teve um tempo em que as mulheres, elas foram seduzidas pelo tal, eu vou falar um termo que eu não gosto, que eu não acho correto, mas só porque ficou popularmente conhecido assim. As mulheres foram seduzidas pelo tal chip da beleza, né? E elas colocavam aquele implante intradérmico dentro da pele, cheio de hormônio. E aí dizia-se que quem tinha aquele chip da beleza ficava linda, rejuvenescia, não envelhecia, ficava ainda com um corpo bem atlético. Bom, eu vou falar o meu ponto de vista de ginecologista, meu ponto de vista de dermatologista e ponto de vista de quem já usou o chip. Não como beleza, mas por uma questão de saúde. Como ginecologista, tem o seu benefício, sim. Tem mulheres que têm endometriose, tem mulheres que não têm outra opção de anticonceptivo, pode ter o seu benefício. Como dermatologista, de jeito nenhum, porque a pele, ela sofre. Melhora um pouco, talvez, a celulite, sim, mas nada que uma boa academia, uma boa alimentação não tenha esse resultado. Mas acne, queda de cabelo, aumento do pelo, aumento de mancha. Então, como dermatologista, não. Porque esses implantes, eles têm muita testosterona. Geralmente, eles têm a testosterona, a gestrinona, o estrogênio, depende da fase da mulher. Mas é um implante que é liberação lenta, mas é algo que você coloca e se você não se adaptar, você acaba não tendo como tirar, que foi o meu caso. Eu estava com 10 miomas e eu tinha que fazer uma cirurgia. Eu estava tendo sangramento, isso uns anos atrás, e aí eu fui e coloquei. Por quê? Para tentar equilibrar esses miomas. E realmente, os miomas estão aqui, não precisa operar, tá tudo ótimo. Entrei na menopausa, agora os miomas regridem. Mas eu tive uma situação complicada. Eu aumentei 6 quilos de peso e muitos falam, é só retenção hídrica. Não. Aumenta a gordura também. Comecei a ter pelo, meu cabelo diminuiu muito, mas eu estava ali por um período específico de questão de saúde. Então, assim, não tem a ver com beleza. Não é chip da beleza, de jeito nenhum. Existe alguma reposição hormonal para a beleza? Para o estímulo de colágeno? Bom, a gente chama os hormônios de o eixo invisível da juventude.
Então, tem alguns hormônios que são os protagonistas. Bom, vamos falar não por idade, em qualquer idade o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele é produzido pela glândula adrenal que fica em cima do rim. É como se fosse o motor de um carro. Se ele estiver muito alto ou muito baixo, não está dentro do nível bom. Quando ele está muito alto, tem relação com o estresse. Então, ele pode degradar colágeno sim, pode dar manchas, acabar alterando o sono, a disposição. E quando muito baixo, também. Então, fala assim, então se ele estiver baixo é melhor? Não, ele tem que estar num nível que é o fisiológico. Se ele estiver abaixo, significa que a glândula já teve que trabalhar tanto que ela já quase entrou em fadiga total. Então, ele baixando também tem situações para o organismo e para a pele. Tem algum jeito de repor cortisol ou de ajustar esse? Primeiro, qualidade de sono, o básico bem feito, a qualidade de sono, uma alimentação, atividade física. Então, isso é o básico. E se tiver algum sintoma, procurar um médico para ver uma avaliação específica, porque às vezes tem até alguns fitoterápicos que ajudam. Por exemplo, eu tenho um ativo que chama rhodiola rósea, ajuda muito para equilibrar. Mas isso tem que ser controlado, não pode sair tomando sem uma indicação médica. O outro hormônio é outra glândula que é muito importante, que produz o hormônio da tireoide. Então, a tireoide é como se fosse a bateria de um carro. A gente falou de motor, a gente vai para a bateria. O organismo, ele é uma orquestra perfeita. A gente tem que alinhar a música, a melodia, os instrumentos afinados. E a tireoide, se a gente tem alterações, a pele também sente. Então, ressecamento, a pele fica opaca, a sobrancelha muda, tudo, unha fica quebradiça, o cabelo vai ficando fininho, ele pode dar queda. Então, olha o sinal que a gente tem. Aí vem testosterona, tem o GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio, ele mantém a densidade da pele, a firmeza, ele ajuda nisso. E como que a gente regula? Dormindo bem. Olha que lindo. E é interessante, né, gente, que dormir bem, para muita gente, é um super desafio. Mas porque as pessoas não fazem a tal higiene do sono, não se condicionam para ter um horário certinho para dormir. Um uso de magnésio, se tiver. Magnésio é ajuda, sim. Ele pode ajudar a gente em várias reações bioquímicas. Uma delas é o sono. Tá vendo só? O hormônio é a cereja do bolo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Sempre. A nossa parte. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é a nossa parte. Ninguém faz por nós, não tem jeito. Perfeito. Quero voltar daí, da onde a gente parou. Quero te perguntar sobre GH também, que esse é um tema que também é polêmico, né? A gente produzindo GH e no nível natural, ok, maravilhoso, mas vamos ver como é que é a suplementação também. Eu volto em alguns minutinhos, tá bom? GH. Tem gente que faz a suplementação de GH, né? Existe essa suplementação como algo benéfico? Sim, Cláudia. A gente tem os níveis hormonais, um declínio de acordo com a idade. O GH é um deles. Então, tem que ter uma avaliação muito específica, um cuidado específico. Porque uma situação é a gente pensar na nossa longevidade. Outra é a gente só pensar no estado atual, que estamos bem. Então, o GH, ele ajuda sim. Só que ele é um hormônio que tem que ter muito critério para usar, um acompanhamento muito específico. Ele tem períodos e ciclos para serem usados. Então, ele ajuda sim, não só em pele, mas em várias situações para o corpo. Mas não feito de maneira sem controle, sem cuidado e sem acompanhamento. Responsabilidade, né? Eu sempre falo, o nosso corpo é um presente tão lindo que Deus nos deu e a gente precisa ser muito criterioso, muito responsável no cuidado. Né? Sim, é um templo e a gente tem que honrar esse templo e isso precisa de cuidado. O que funciona para amiga, para colega da academia, para você pode te matar. Então tem que ter um acompanhamento específico de médico credenciado. Maravilha. Durante muito tempo eu usei, já até contei para todas vocês, um creme manipulado com hormônio feminino, com estradiol. Ele tem seus benefícios? Sim, existe uma absorção sim, Cláudia. Eu não gosto de usar porque eu tive alguns casos de manchas. Quando colocado na pele, no rosto, algumas mancharam. Pode ter relação ou não, não quero correr o risco. Então, eu prefiro que a pessoa use o hormônio em áreas internas do corpo. Então, uso o hormônio específico, pode ser em forma de gel creme, mas não em áreas expostas. Aí, eu tenho uma outra dúvida para as vovós que
como eu, tem lá seus netinhos, né? E os netos vão e beijam e às vezes dormem junto quando vêm dormir na casa da vovó. As mulheres que fazem essa reposição transdérmica, né? Elas correm o risco de estar contaminando os seus pequenos? Pode sim. Tem um período de absorção, mas qual que é a indicação? Usar em áreas que são com roupa em cima. Então, ideal, até 3 minutos depois do banho, inclusive cremes de skincare, cremes de hidratação corporal, porque a absorção é melhor. E quando em hormônio, também, só que em áreas cobertas, porque de encostar pode ter uma absorção sim. É bem importante isso. Precisa prestar bastante atenção, né? Porque de repente você está fazendo sua reposição lá de estrogênio e dando um hormônio que a criança não precisa e nem pode. Nem pode. Pode ter alteração ali. A gente pois é, e essa situação é bem séria. Eu quero saber qual é a sua dúvida em relação a envelhecimento, colágeno e hormônio. Envia pra gente, Vida Melhor Oficial. Doutora Kátia Volpe tá aqui. Esse é um momento que eu acho incrível, acho que é um serviço, uma prestação de serviço maravilhosa, porque eu sei que às vezes você está aí numa cidade pequenininha, não tem fácil uma especialista, não tem uma dermatologista, então pode ficar à vontade para perguntar, pedindo licença, doutora Kátia Volpe, porque ela está aqui para nos é o que mais me dá assim, satisfação, é a gente contribuir com a sociedade, principalmente no momento que a gente vê notícias absurdas na internet. Então, essa é a nossa função aqui, a contribuição mesmo. O que a gente precisa saber que talvez esteja te preocupando em relação a hormônios versus colágeno? Bom, a gente precisa entender que a gente tem que gerenciar o estresse, porque se a gente não gerencia o estresse, a gente pode ter até inflamações na pele. Então, vamos falar de jovem. O que eu tenho recebido no consultório? Muitas jovens com peles muito inflamadas. E quando a gente vai avaliar, claro, a tecnologia nos ajuda, o skincare nos ajuda, sem dúvida a suplementação, mas aí o estilo de vida está ruim e começando a ter alteração hormonal muito cedo. Então, isso é muito importante estar atento. Outra questão é tanto homem quanto mulheres após os 40. Que são fases que mudam realmente, mudam tanto na parte emocional quanto na parte fisiológica. Estar atentos e alinhados a isso, a gente envelhece com uma qualidade não só de pele, mas de saúde muito melhor. Perfeito. Uma coisa que eu tenho notado, porque eu tenho um monte de amigas já bem mais idosas, mais maduras, é que nessa fase, 80 a mais principalmente, as mulheres ficam com a pele muito sensível e algumas fazem como se fossem acnes, feridinhas, machucadinhos. Isso tem a ver com o hormônio também? Tem a ver com o declínio do estrogênio, vai afinando bem a pele e aí vai declinando o colágeno e aquela pele de papelzinho, qualquer coisinha que encosta, fica roxo, às vezes nem bateu. Isso tem até um nome, chama púrpura de Bateman. E aí a pessoa fica roxa há muito tempo, mas eu nem bati. É justamente, começa ali dos 40 a mais. Então, não é uma apologia ao uso de hormônio. Sou favorável, sim, com critério, mas é importante estar olhando para esses hormônios. E esse declínio, ele começa de forma, às vezes, invisível. Só que a gente já tem alguns sintomas que a gente consegue prevenir. E aí nosso cabelo fica melhor, nossa unha melhor, qualidade de pele melhor, rugas, parte de flacidez. E para quem pode fazer essa reposição hormonal, é um começo sem volta? Por exemplo, eu faço uma reposição hormonal que meu ginecologista me orienta, né? E aí eu fico pensando, isso vai ser para sempre? Cláudia, ótima pergunta. Cada caso é individual. Tem pessoas que fazem sempre, que se tiram, não ficam bem. Não é só questão de pele, tá, gente? A pele, ela reflete tudo que tá dentro. Mas tem pessoas que usam por 5, 10 anos, param e ficam bem. Então, é muito individual. Tá vendo só? Por isso que precisa estar bem acompanhada. Precisa eleger alguém para cuidar de verdade de você. Quero saber da sua história, a sua pergunta, a sua dúvida. Vida Melhor Oficial. Doutora, eu vou voltar aqui em alguns minutinhos, tá bom? Produção, vamos colocar já na tela aqui as perguntas. E a doutora Kátia Volpe, que é médica dermatologista, também é ginecologista. Aliás, você é dermatologista, ginecologista... E nutróloga. E nutróloga. Olha que espetáculo, gente. Ela é super estudiosa, criteriosa, muito séria. Coisa mais linda de ver.
Eu gosto muito de encontrar profissionais assim. Doutora Kátia Volpi é um exemplo. Ela sabe o que ela veio fazer nesse mundo. Obrigada, amém. Que bom. Amém, amém. A Mônica Fernandes diz assim: boa tarde, tenho 63 anos, tireoide com medicação há 20 anos e deixei de menstruar desde os meus 34. Fiz reposição hormonal por anos, tenho todos os órgãos reprodutores. Gostaria de saber se apenas com vitaminas terei uma vida tranquila, faço caminhadas e outras atividades. Bom, como é o nome dela? Mônica Fernandes. Mônica, assim, eu não consigo te falar só por essas perguntas. Aí eu devolvo para você, como você está em mobilidade, em disposição, em humor, em pele. Você vai me responder. O importante é você ter um médico da sua confiança para te acompanhar, tanto um ginecologista quanto um dermatologista. Agora, optando por não repor hormônio, saiba que existe sim um déficit de colágeno e tá tudo bem, desde que tenha um planejamento para sua pele. Aliás, Cláudia, isso é algo que eu gostaria muito de trazer. Eu vejo as pessoas buscando a mágica do último momento para a pele ficar firme e sem ruga. Não existe mágica, existe cuidado constante, existe planejamento de cuidados de pele, não fazer sobre demanda. Por exemplo, agora está me incomodando aqui, eu vou tratar essa linha. Não, tenha um planejamento com o seu médico para você envelhecer com uma qualidade boa de pele. Até porque não é só tratar a pele, né? Você sempre fala isso. Trata de dentro para fora, é estrutura também, parte óssea. Exatamente, porque a gente olhou hoje muito para o interno. Aí, quando chega na pele, a gente tem um músculo, que é como se fosse um colchão, e aí vem a pele, que eu falo, a pele é um lençol, que tem 3 camadas. E é tudo muito complexo. Coloca aquela imagem que tem uma pele dividida em 2, para todo mundo olhar, que a gente vai se identificando com essas imagens. Eu amo. Tem que tratar, então, de forma mais profunda. Como é que é isso? Olha, tem um planejamento. Então, por exemplo, um músculo, que é o colchão que eu falo, ou um alicerce de uma casa, e o colágeno são os tijolinhos da parede, tá? Tenho essa agora. Então, esse alicerce, que é o músculo, ele precisa ser tratado 1 vez ao ano ou 2 vezes ao ano. Isso é com tecnologia. No corpo é academia, não tem como. Academia não é opção, é musculação que a gente precisa. Na pele, a gente tem tecnologia, que é ultrassom microfocado, que, se possível, 2 vezes ao ano, a partir dos 50, e dos 30 aos 50, 1 vez ao ano. Então, esse é um planejamento importante. Na pele, que é o lençol, a gente tem 3 camadas. A gente tem a gordura, que se a gente não cuida, a gente vai formando bolsas, que nós não temos, né, Cláudia? Amém. Não. Amém, que a gente cuida. Não tenho, porque tem a doutora Kátia Volpi, A gente cuida de forma muito criteriosa. A derme, que é onde produz o colágeno, e a epiderme, que é a superfície. E essa superfície, a gente avalia poro, textura, viço, a elasticidade. Então, olhando para isso, a gente tem os bioestimuladores, os fios, que eu gosto muito, a toxina botulínica, que nos ajuda. Então, tem que ter esse planejamento de acordo com o seu tipo de pele. Olhando essa foto, eu fico pensando, existe isso? A pessoa tá como aqui, desse lado esquerdo, e fica daquele jeito, do lado direito? Cláudia, existe vamos lá, aqui associando laser, associando cirurgia, porque a gente vê que do lado esquerdo já tem uma indicação cirúrgica. Agora, não tem como ficar com essa pele lisa, Cláudia. Sabe por quê? Se você olhar o lado esquerdo, já tem fraturas na pele. Então, uma cirurgia, ela vai esticar, válido, vai puxar a pele, sim. Só que se já tem fratura, é como uma cicatriz, não sai. Então, essa foto aqui, ela tem filtro, sim. E é bom a gente entender e não se enganar, né? A gente ter muita consciência do que é possível e do que não é possível. Sim, se a gente deixar a pele trincar, é uma fratura. Quebrou, é uma cicatriz. Então, puxa, a pele vai lá na cirurgia, estica, tira sobra de pele, super válido. Só que vai ter um pouco de marca. E essa pele, ela tá muito lisa. Por isso que é importante fazer o botox preventivo? Sim, a toxina, ela age muito bem aqui, ela ajuda em linhas de pescoço, ela tem os seus benefícios, sim. Aqui na testa é a ação dele. Agora, a gente tem hoje umas ruguinhas que a gente chama rugas de Wi-Fi. Sabe o sinal do Wi-Fi? Antigamente, era ruga de acordeon. Quem que é da nossa época, lembra do instrumento acordeon? Então, agora é o Wi-Fi, que é mais moderno.
e que aqui não é a toxina botulínica. Aqui a gente tem que tratar a pele de forma estrutural, com tecnologias, e aí vir com calçamento, com skin buster, se precisar um preenchimento. Mas quando a gente fala em preenchimento, não é volume, é estruturação, que é possível. Aliás, Cláudia, está tendo um medo muito grande de preenchimento de ácido hialurônico. Gente, o problema não é a seringuinha, o problema é quem está atrás da seringa, tá? Então, isso que vocês têm que estar atento. É o profissional que está injetando, porque a seringa, ela ajuda muito, tá? O ácido hialurônico, ele é um auxiliar super importante. Só que a maneira que faz é que tem que ser bem avaliada. Presta atenção em quem é que você está elegendo para cuidar da sua pele, para cuidar de você. Próxima pergunta, vamos lá. É da Lúcia Moraes. Eu já estou na menopausa, mas ainda não tomei nenhum tipo de hormônio. O que devo fazer e qual devo tomar? Bom, super complexo, impossível de responder. Primeiro, você tem que procurar um médico de confiança. Qual? Ginecologista. Paralelamente, um dermatologista. Então, eles em conjunto vão avaliar a sua situação hormonal, porque, olha, tem que avaliar, sim, os hormônios da menopausa, que são estrogênio, progesterona e testosterona, mas também tem que avaliar como está a sua tireoide, como está a sua vitamina D. Vitamina D não é vitamina, é um hormônio, gente. Então, vitamina D, e aí tem toda a orquestra ali, magnésio, zinco, selênio, organizar. Gente, imagina um aquário. Não adianta a gente deixar água suja, alimento ali, resto de alimento e colocar um peixe novinho. Não, a gente tem que organizar o aquário para vir um peixe novinho. O que é o peixe novinho? São as tecnologias dos tratamentos dermatológicos. Perfeito. Obrigada, Lúcia, pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela da Helena Meire. Me explicaram que existem vários tipos de colágenos. Como eu sei qual é o melhor para mim? Bom, o melhor colágeno depende do que você precisa. Se for articulação, é o tipo 2. Agora, existem N marcas, existem doses diferentes. Para a pele, o 1 e o 3. Tipos e marcas diferentes. Agora, veja uma situação. Se você é uma pessoa que repõe muito bem a proteína na sua vida, ou seja, o que é repor bem? Não é comer um ovinho de manhã só, não. É comer de 1,5 a 2 vezes o seu peso em gramas. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, você tem que ingerir pelo menos 100 gramas de proteína. Um ovo, gente, tem 8. Eu, por exemplo, eu não consigo comer toda a proteína que eu preciso para minha idade. Então, aí eu suplemento. Por exemplo, hoje eu tô aqui e não consegui almoçar. Eu tenho meus saquinhos de proteína ali que a minha nutricionista me passa. O colágeno, ele entra como uma suplementação nessa conta. Como? Tem que fazer conta, gente. Tem que procurar um profissional ou vai lá na internet, ver certinho a alimentação da sua idade. Mas o indicado é ter um profissional para te acompanhar. Perfeito. Próxima pergunta. Obrigada, Marcela. Essa é da Marcela. É verdade que comer pé de galinha ajuda na estimulação do colágeno da pele? É uma proteína importante. Entra no que eu acabei de responder. Mocotó, esse pezinho de galinha. Gente, eu já tentei, mas... Eu não vou conseguir nunca. Não vai rolar. Eu prefiro tomar meu whey protein, minha creatina, porque... É um colágeno importante. Eu gosto de suplementar com ácido hialurônico em gomas. Também ajuda, o ácido hialurônico, sim. Ele integraliza ali junto com o colágeno. Até porque as gominhas que eu como, elas são tão gostosas que eu tenho que me segurar para não comer mais do que pode. É a balinha da noite, eu falo. Mas olha, se você consegue comer, vale a pena sim. É colágeno e proteína. Maura, tenho ovário policístico e meus hormônios costumam ficar bem desregulados. Isso pode afetar a pele e a produção de colágeno também? Principalmente a pele. O colágeno nem tanto. Depende se o seu estrogênio estiver baixo. É o principal guardião da pele em hormônio, é o estrogênio. No ovário policístico, não é sempre que o estrogênio altera, mas você tem alterações de pele, como oleosidade, mancha, acne, inflamação. Então, inflamação. Agora, a minha pergunta para você vem para outro hormônio. Como está a sua insulina? Porque se você tiver com a insulina alta, o teu ovário policístico está sendo alimentado e a pele piora mais um pouco. Então, como fazer? Avaliar a sua insulina com o seu médico. Se ela estiver alta, a atividade física e alimentação low carb, mas acompanhamento médico. Não dá para fugir das responsabilidades da gente não, tá bom? Maura, obrigada pela sua pergunta. Próxima pergunta na tela da Rafaela Joana. Quais são os sinais no corpo que indicam queda na produção do colágeno? Bom, corpo, vamos do cabelo ao pé.
O cabelo, a gente tem uma miniaturização do cabelo. Nosso cabelo também vai envelhecendo, colágeno e queratina. Nosso rosto vai tendo maior flacidez, ele vem vindo gradual. Nosso rosto tende a vir para frente e para baixo. Qual o nosso intuito? Manter as nossas estruturas no lugar. Por isso que, se possível, a partir dos 30, ter um acompanhamento e uma prevenção é importante. Não é só fazer uma toxina preventiva, não. É você fazer um acompanhamento com o profissional para as estruturas da sua pele. Aí vem a situação do rosto tá nesse declínio. Ruguinhas finas, pele opaca. No corpo, a pele do corpo é pele como um todo, vai ter um envelhecimento. Então, a gente vai tendo sinais de flacidez, a celulite aumenta. Às vezes a pessoa me procura e fala, nossa, minha celulite, mas eu não ganhei peso. Não. Sabe por quê? Porque tem uma flacidez da pele. E quando a gente tem a flacidez, a celulite ela fica mais evidente. Quer ver uma área que ainda é muito tabu? A parte íntima. A mulher vai tendo um envelhecimento da região íntima. Os pequenos lábios, eles vão ficando grandes e os grandes vão ficando pequenos. Então, hoje tem tratamento para isso. E não é nem só a parte estética. Lembra que a gente fez uma pauta aqui outro dia falando sobre a parte funcional também? Claro que a parte estética também conta, porque afinal de contas temos a nossa autoestima e a gente precisa se gostar. E tem, gente, a parte funcional. Porque aí é muito sério. Mulheres que estão aí com escape, não posso tossir, não posso espirrar, não posso pular, porque escape faz xixi. Existe tratamento, o tratamento é muito eficiente, já contei pra vocês, inclusive eu tô fazendo pra evitar lá na frente ter que fazer uma cirurgia. Que eu já fiz uma reposição da bexiga depois dos meus 2 filhos, porque eu tive 2 partos e os 2 foram parto normal. E aí eu tô fazendo pra evitar que eu tenha que fazer uma nova cirurgia. E é indolor, maravilhoso. E além disso, pode ter ressecamento, não só perda de urina, mas o ressecamento. Então, na hora da relação, machuca. E aí pode ter alteração até no seu relacionamento. Então, é importante ter essa abordagem tridimensional. Cuida de você, minha amiga. Ó, Roseli Venâncio, eu percebi que depois dos 50, minha pele ficou mais fina e cheia de manchinhas. Isso tem a ver com os hormônios também? Sim, tem a ver principalmente com a queda de estrogênio. Então, o estrogênio, ele ajuda a gente, mas não só. É um dos detalhes. Agora, se você vier cuidando dos 30, não sei se foi o seu caso, desde os 30, pelo menos uma vez ao ano no seu dermato, depois dos 40, 2 vezes ao ano, o que você sente ali nos 50 é bem mais tranquilo. Eu não vou fazer a próxima pergunta agora da telespectadora, que eu quero deixar um tempo para você completar aqui esse nosso momento com o que você achar que precisa ser complementado. Claro, Cláudia. Então, uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, maravilhoso gente. Estar com essa Muito mulher bom, linda. Cada vez que a gente se encontra, a conversa ela vai longe. É verdade. Então, gente, assim, pele, que é hoje o meu foco. Eu não atendo mais como ginecologista, mas eu tenho esse olhar porque a gente vê que tudo influencia e leva para a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e ela reflete tudo que está dentro. Inclusive a amargura, gente. Então, a pessoa que levanta reclamando, amargurada, tudo reclama. Cuidado aí com a sua narrativa, porque você pode fazer as melhores tecnologias, mas também a pele não corresponde, porque é o que está dentro. Então, não fiquem procurando a última forma milagrosa, o último aparelho específico, porque, olha, saiu lá não sei aonde, saiu isso, saiu aquilo. Faça a sua parte de forma muito consciente e séria, que é o quê? O skincare diário. Então, um creme de manhã, um creme à noite, protetor solar, direcionado para o seu tipo de pele. Suplementação não só hormonal, é a suplementação de vitaminas se você precisar. Tem que ter uma avaliação individualizada, ninguém é igual. Nós somos irrepetíveis, ou seja, não tem ninguém igual a gente. E aí sim, um cuidado junto com o seu dermatologista de um programa de tratamento, um programa de prevenção de envelhecimento. Maravilhosa. A doutora Kátia Volpi, eu sou fã, a clínica dela é um espetáculo, todo mundo que trabalha lá é realmente muito capacitado e eu quero que você vá conhecer, tá? Tem gente que não está em São Paulo, mas quando vier a São Paulo já marca a sua avaliação. E eu fico lembrando a primeira vez que eu fui na doutora Kátia Volpi, fiz uma avaliação numa máquina, gente, que vê tudo até lá atrás, qual é a manchinha que está querendo aparecer ali e ela já trata aquela manchinha para ela não chegar. Exato. Muito maravilhoso. É Clínica Kátia Volpi, como eu falo, fácil de escrever, tá aí no vídeo, Clínica Kátia Volpi. Já segue e deixa lá o seu recado, o seu carinho para essa doutora maravilhosa, abençoada e abençoadora. Muito obrigada. Deus te abençoe sempre, linda. Amém. Deus te abençoe muito da cabeça aos pés.